Virgulina era menina e conhecia meu avô. E meu avô era menino e conhecia Virgulino, é. E com a percata de rabicho vira bicho lampião. E só por causa do chocalho acabou-se o menino. Nós estamos em Delmiro Gouveia, na Rua da Independência, na casa de um lendário homem que pertenceu mesmo a... que trabalhava com Chico Ferreira de Melo, o famoso aspirante Francisco Ferreira de Melo, um dos baluartes de Angicos. Planta de Godoy e mais alguns outros, uns poucos remanescentes dessa saga sertaneja, ele irá nesse momento nos contar fatos acontecidos naquele distante 28 de julho de 1938. Seu Zé Planta, eu gostaria de saber, e a história quer saber, que João Bezerra diz em seu livro, como de Cabo de Lampião, quando ele vinha de Delmiro Gouveia, daqui de Delmiro, ele ia para Piranhas, ele viria no Riacho, encontrado com um coiteiro. Eu vou, para ver se o senhor lembra, eu vou refrescar a memória do senhor, segundo as palavras do próprio João Bezerra. Ele diz o seguinte no seu livro: saindo da estrada, para não sermos vistos daí em diante, entramos no mato, sendo eu informado minuciosamente pelo sargento, que é o sargento Aniceto, de tudo quanto se passava. Estávamos consertando os nossos planos, quando me chegou um amigo, um coiteiro, que eu já esperava, um detalhe, que eu já esperava, trazendo outras notícias das zonas suspeitas, que coincidiam perfeitamente com o que sabíamos. Assim, juntou-se a sopa no mel. Eu pergunto ao senhor, o senhor se lembra quem foi esse amigo, esse coiteiro que se encontrou com a volante no trajeto de Piranhas, de Delmiro para Piranhas? O senhor não lembra, né? Não vi. O que veio foi Aniceto no caminhão com 2 soldados. Veio de Piranhas e encontrou a gente lá no Iatapará. Mas coiteiro nenhum apareceu? Nenhum apareceu. O coiteiro foi o que deu a notícia a Aniceto em Piranha. Mas aí não teve esse negócio. No trajeto não teve esse negócio. Nesse meio não sabia nada. A notícia foi a Aniceto que trouxe e conversou com o coiteiro. Me diga uma coisa, o senhor sabe se quando as canoas abortaram lá no remanso, e João Bezerra mandou 2 soldados, Bida e Elias, apanhar Pedro de Cândido? Certeza, e eu. Mas me diga uma coisa, o senhor foi também? Foi 3 soldados, cada um volante um. Foi a Bida, Elias e a Tacílio. E o senhor? E sim. O senhor estava presente? Nós amarramos ele e trouxemos para ele cá para o remanso. O tenente está me chamando. E o que é que há? Aí puxamos ele para aí amarrar. Me diga uma coisa, existia algum boato, alguma conversinha, a boca calada, dentro da volante? Chico Ferreira, Aniceto, o senhor, os outros companheiros. Existia algum boato que João Bezerra tinha algum entendimento com Lampião, era amigo de Lampião? Eu só ouvi falar depois da morte de Lampião, há dias. Foi que nós vimos falar isso, mas dentro daquele perigo ali, eu nunca vi dizer. Depois foi que eu ouvi falar do tenente Zé Joaquim, do tenente João Bezerra, do tenente João Fernandes, foi delegado de Mata Grande, comandante da volanta de Água Branca. Só não ouvi falar, foi René Coronel do Céu. Mas me diga uma coisa, o senhor já ouviu falar alguma vez que Odilon Flor, o Nazareno, certa vez prendeu Bié aqui das Emendadas?
levou ele para Santana, Palmeira. E lá levou ele preso. E lá, o coronel Luceno, José Albuquerque Luceno, Maranhão, é verdade que ele soltou no mesmo dia, na mesma hora, um bien. Não soube. Agora eu quero saber sobre Angílio. Está aqui o depoimento de Abidão Gomes de Andrade. É verdade que ele estava com o senhor, era Abidão, o senhor, Antônio Ferro e Noratinho, eles estavam juntos. Nós quatro. É verdade que Abidão atirou no cangaceiro que vinha apanhar água. Estava apanhando água, já com o chapéu. Uns cantinhos. Estava com o chapéu. Mas qual a distância do local para a barraca de Coito de Lampião? Aqui tem uma base de uns 50 metros a 100. E nós entramos na carreira, né? Quando o Abidão deu o primeiro tiro, nós já ia suspenso, aí corre tudo para dentro. Outra coisa, seu Planta, o João Bezerra diz no seu livro que um dia na noite que eles foram na canoa, chovia, relampeava, trovejava. É verdade isso? Nada disso. Era um escuro lascado. Não tinha trovão, não tinha chuva, não tinha nada. Tinha dentro da baixa aquela neblina, isso. Era mês de julho, natural. Mês de julho, e aí era isso. Assim, a fumaça da cova com a neblina escurecia. Agora, me diga uma coisa, seu Planta. É isso que está aparecendo os grandes mistérios de Angílio. O senhor está confirmando o depoimento de Abidão. E no depoimento do senhor, o senhor diz o seguinte: nós corremos para dentro, e quando chegamos na frente, um pouquinho, topei com Maria Bonita, que vinha buscar água com uma bacia de queijo doente na mão. Aí, quando eu avistei com ela deu meia volta, correu e disse: valha-me Nossa Senhora. Eu atirei nas costas dela e ela caiu. Bom, agora, eu quero que o senhor me explique como era Maria Bonita, a mulher de Lampião. A mulher de Lampião. Lampião é ali naquele coisa. Primeiro, o cangaceiro estava apanhando água, que era um era amoroso. Como Maria Bonita ainda vinha apanhar. Era um pouco distante, né? Na zona da barraca, mais ou menos no meio, foi quando Abidão deu o tiro. Né? Aí o senhor correu. E nós corremos, nós ia como quem ia lento, né? Nós ia tudo já esperando tudo com bala na lagoa. E quando Abidão deu o primeiro tiro, nós já estávamos vendo os cangaceiros, todo mundo vendo eles. Aí corremos para dentro. E ela não deu mais tempo a voltar. Eu me encontrei com ela e dei um tiro nas costas e passei no pé da craveira. A barraca era dentro do riacho, por fora do riacho? No riacho, em cima de uma pedra. Tem uma gruta que, segundo consta, quinta-feira estava dentro da gruta, né? Dormiu ali dentro. Estava o Bornado Maria Bonito lá, encostada uma grutazinha, uma pequena pedra. Uma pedra. E no riacho tem uma pedra, e na pedra havia na época 3 caibreiras. Era ali mesmo o Coito. A barraca do Lampião. Era ali mesmo, a barraca que caiu por cima. Barraca, tinha a barraca quando eu fiquei detrás da pedra, um cangaceiro chamado Marcela, não tinha nem o cabelo comprido, era o cabelo curto. Ele, quando naquela carreira assim, eu corri e saltei, fiquei assim de lado dele, a barraca caiu por cima dele, que ele levantou-se, todo enrolado nas cobertas, que era de coberta, de chita. Caiu e quando ele foi se levantando, eu só fiz virar o fuzil, passei nele e ele ficou. Puxei o bornado dele com a boca do fuzil, para detrás da pedra. De qualquer maneira, é fora de dúvida que Lampião morreu pelas balas do senhor, de Noratinho, de nós quatro, ninguém sabe qual foi a bala. Desses 4, né? Porque João Bezerra não estava nesse... Não tem nada, nem João Bezerra, nem Chico Ferreira. Depois um pedaço bom, nós já estava aqui atirando muito, Chico Ferreira aqui por detrás das costas,
por atrás de mim assim, gritou, mistura, rapaziada, nós dissemos, não tem mais pra misturar. Qual a certeza que vocês tiveram na hora, no momento, que um deles era Lampião? Eu só vim saber depois que Santo, que estava com o Chico Ferreira lá na esquerda, da gente, veio de lá pra cá e viu. Santo não estava no momento do tiroteio? Não, estava no momento, mas lá. Lá, não, na hora que O Lampião caiu, sim. Não, Santo, quando eu cheguei em cima do Lampião, porque ele estava vindo, eu dei um tiro. Aí Santo foi chegando, aí disse, não esbagaça a cabeça que esse é Lampião. E Virgulino era menino e conhecia meu avô. E meu avô era menino e conhecia Virgulino, E com a percata de rabicho vira bicho Lampião. E só por causa do chucaio acabou-se o menino.